computador Opa, derrete. opa, carta aberta aos vascaínos. Temos aqui ao vivo, Eita, informação. diretamente do grupo da imprensa do Vasco. Vou ler de imediato, tá? Desculpa aí se eu cortei alguma coisa. Não. Carta aberta aos vascaínos e... Vai. A carta é assinada. Vocês querem que eu diga antes por quem ela é assinada? Dimitri Payet. Não, depois você diz. A gente chuta e a gente vai tentando descobrir quem é. Mas eu acho que meu chute agora é Dimitri Payet. Tá bom. Vocês querem que eu bote na tela ou eu só leio? Vai lendo Vou botar aí, na vai tela. lendo. Não, vou botar na tela para quem quiser acompanhar. A gente vai perdendo aí Mas alguns aí segundos. Mas vai saber alguns quem é? segundos- Vai entregar quem é? Caraca. Eu tô alguns ansioso segundos agora. de suspense. Alguns segundos de suspense. Vai E entregar vamos lá. quem é? Aí- Não entrega. Não vai Boa. entregar quem é. Então Está tá aí na tela. Olha só. Carta aberta aos vascaínos. Vascaíno, hoje escrevemos a você para compartilhar um momento importante na história do Vasco da Gama. Posso fazer só um partir- complemento? Hoje Eu é estou o muito dia... ansioso. Eu também. Hoje é o dia que termina o prazo dos processos suspensos. Suspensão dos processos da SAF. Beleza. Vascaíno, hoje escrevemos a você para compartilhar um momento importante na história do Vasco da Gama. A partir da decisão judicial que afastou o ex-sócio majoritário da Vasco Olha aí. SAF para proteger o patrimônio e os interesses do clube, nos deparamos com um cenário previsível e iminente de caos, fruto de atos abusivos e temerários praticados pelo ex-sócio e respectivos administradores da Vasco SAF até então. Em face da grave situação financeira na qual o Vasco se encontra, nos últimos meses iniciamos um amplo projeto de reestruturação, cujos primeiros resultados são Vai perceptíveis. falar do Firmes nos compromissos de transparência e operação principalmente judicial. no propósito de garantir o futuro do Vasco da Gama, instauramos um processo formal de mediação junto aos nossos credores, conduzidos pela Fundação Getúlio Vargas. Esta mediação visa buscar soluções ordenadas, negociadas e estruturadas de equacionamento da atual dívida do clube. Para termos estabilidade neste processo de mediação, ingressamos com uma medida cautelar, alô Danilo Dantesco, para proteger o Vasco de eventuais ações, tais como penhoras, que possam atrapalhar ou criar obstáculos ao processo de reestruturação. No Vasco, a reestruturação foi evitada em muitos momentos, seja por sua natureza impopular ou pela dificuldade de enfrentar a realidade. Mas, devido à nossa responsabilidade, iremos encarar este desafio para buscar a sustentabilidade e competitividade do Vasco da Gama no longo prazo. É importante destacar que, embora a mediação seja um passo importante de uma longa jornada de reorganização do clube, não podemos afirmar que ela será uma solução imediata para todos os problemas do Vasco. Esta reestruturação será uma desafiadora jornada que envolverá sacrifícios, mas que criará condições para um futuro melhor e sustentável para o Vasco. Sabemos que nos momentos mais difíceis, você, vascaínos, nunca deixou de apoiar o clube. Durante anos, foi a sua dedicação que carregou o Vasco adiante, mantendo nossa história viva e a paixão sempre acesa. E neste momento, contamos com seu apoio mais do que nunca. A confiança é fundamental. Assinam Pedrinho, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, e Carlos Amodeu, CEO da Vasco SAF. Danilo Dantesco, por favor. Porra. Complicado, hein? Isso aí é os dois sinais, né? RJ. Recuperação judicial. A recuperação judicial vai acontecer. E nós temos uma nova versão da herança maldita, né? Agora em inglês. Tipo, me ajuda. É cursed in rentence. É alguma coisa assim, não é? Herança maldita em inglês, porque o nosso parceiro comercial... O nosso amigo vai ajudar. Tem a galera, a nossa audiência gringa ajuda aí. Acho que é isso. 777. Acho importante a gente colocar o que comunica, dentro de muitas palavras, essa carta, né? Primeiro, fala-se de um amplo processo de reestruturação
e cujos primeiros resultados são perceptíveis. Então a gente fica curioso o que essa nota, nesse momento, está chamando de reestruturação, qual é o tipo da reestruturação, se é uma palavra só usada para colocar que está com uma nova direção. Eu acho que é o benefício. Eu acho que está tentando pegar um pouco aí do sucesso do time em campo, né? E colocar nesse... Porque foi isso que eles fizeram. Enfim, deixa eu só concluir, Tihu. Tem a questão da reestruturação e a outra coisa que me coloca aqui, que o Danilo vai me corrigir se eu estiver equivocado, mas que é a novidade maior. Medida cautelar? Não, que é a questão de entrar num processo formal de mediação junto à FGV. Essa, para mim, é a grande informação dessa nota. Eu estou entendendo que, até pelo calendário que o Danilo colocou, né, de que hoje terminava o prazo lá da arbitragem, da suspensão da suspensão da arbitragem, né? Me parece que nesse timing aparece essa nova informação de um processo formal de mediação junto aos credores conduzido pela Fundação Getúlio Vargas, o que aponta para a nossa já tão falada recuperação judicial. E aí ele fala no final ali, ó, para termos estabilidade nesse processo de mediação, porque junto à FGV é um processo administrativo, né? Ele, óbvio que tem um contexto jurídico, mas ele é administrativo. E aí ele ingressa com uma medida cautelar para proteger o Vasco de futuras ações como penhoras. Então, significa que a gente está na raspa do tacho do dinheiro e está tentando se precaver mediante uma medida cautelar na justiça comum para que a gente não sofra penhora, não sofra bloqueio de bens e outras cositas mais. Acho que, parando para pensar pela terceira vez no que está sendo dito, me parece que agora ficou mais claro para mim. Só que tudo é recuperação judicial. Essa nota, me parece, que está falando única e exclusivamente da recuperação judicial, trazendo a questão da mediação conduzida pela FGV junto aos seus credores e, em paralelo, entrando na justiça como medida cautelar para impedir penhoras, certamente, né, Danilo? Chegando. Isso. Meus amigos da justiça, veja bem, impede qualquer penhora porque a gente está fazendo um negócio aqui que vai equacionar nossas dívidas. Porque quando você vai propor uma recuperação judicial ao juiz ou à FGV como um administrativo extrajudicial, por exemplo, você precisa ter um projeto, um plano, né, de recuperação judicial para como pagar os credores. Esse plano vai ser mediado pela FGV. A FGV vai fazer esse processo administrativo de colocar as dívidas na mesa. Quem está na frente na fila do credor, porque você tem na justiça brasileira... Tem uma renegociação, né? Uma renegociação, e tem pessoas que passam à frente, questão de idade, por exemplo, né? A pessoa tem 80 anos, o cara não pode esperar o mesmo que uma pessoa que tem 20. Credor trabalhista. Então, você tem um rol de devedores, de credores, desculpa, o devedor é o Vasco, que são estipulados. E aí a FGV vai estruturar esse plano de recuperação judicial e provavelmente a gente vai levar à justiça esse projeto para ser apreciado. E destaco, esse plano de recuperação judicial ou extrajudicial precisa passar por um quórum desses credores. Então, a gente vai passar por uma situação provável, junto à FGV, que teremos uma reunião com vários credores do Vasco e eles vão votar se concordam com o projeto de pagamento desse devedor, quanto mais, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí esse projeto, a maioria votando a favor, é aprovado, e aí você leva ao juiz, ou ele homologa, para que se dê a continuidade ou o início da recuperação judicial em si de pagamento. Isso também faz com que, para o Vasco propor uma recuperação judicial, faz com que a gente tenha que ter dinheiro em caixa para pagar, mesmo que seja um deságio absurdo. Então, o Vasco vai pagar com deságio de 90%. Só vai pagar 10% da dívida. Devo 100 para o Tihu, o Vasco só oferece R$10. Ele vai ter que ter R$10 para pagar o Tihu. Aí vem o empréstimo
Da BTG, provavelmente. Ou de Porque eu outro banco, conheço. né? Porque o Pedrosa disse hoje que o assunto BTG, informação do Pedrosa, do Lucas Pedrosa, do SBT Esportes, nosso colega aí, dizendo que a BTG meio que caiu um pouco de crédito deles lá no Vasco. Então, assim, não estão com a moral como estava. Pelo menos relato do Pedrosa hoje. Então vamos Olha, ver. Mas tem que ter dinheiro para pagar. 10, seja R$10. Né? porque a questão é essa, né, Danilo? A questão da recuperação judicial é o seguinte: o cara vai, a justiça interrompe as dívidas, juro, cobrança, fica tudo congelado. Você tem ali a facilidade de negociar, conseguir abater 90, faz a fila toda lá, bababá, você entra nesse acordo, você vota com os... e você fechou. E você ganha um monte de facilidade. Qual que é o outro lado da moeda? Se você mijar um pouquinho fora da bacia, você roda. Qualquer um pode chegar, qualquer um desses seus credores podem acionar a justiça e falar: fale, decreta a falência, porque ele não cumpriu o acordo. E vai ser difícil, porque o Vasco provavelmente vai querer o benefício dos dois lados, né? O RCE e a recuperação judicial. São coisas completamente diferentes. Ele está seguindo o passo de outros clubes, né? Pelo menos não é uma invenção completamente nova do Vasco. Não. Fazendo o que o Botafogo e o Cruzeiro já fizeram. Com certeza o melhor dos mundos, né? É bizarro. É foda porque é isso, cara. Você tá meio que jogando ali no... É o win or wall, né? Como diria. Mas eu acho que é isso, gente. O que eu acho que está acontecendo, e a gente já ouve de lá, das internas, alguma coisa nesse sentido, é de que há uma avaliação que é geral, que a gente vê aí analistas e pessoas de dentro do clube falando, de que a gestão 777 ela foi péssima no futebol, ela foi péssima em todos os aspectos, mas ela foi péssima também, num sentido muito lesivo ao clube, na gestão dos recursos e no não ataque à dívida. Né? Se fala muito disso, né? De como o Vasco, diferente de Cruzeiro, diferente de Bahia, diferente de Botafogo, não atacou a dívida com esses aportes que chegavam. É uma coisa que muita gente nem consegue explicar. Eu não consigo entender, já ouvi disso de pessoas entendidas de finanças. Não consigo entender por que o Vasco não atacou a dívida. E aí o que se tem de informação interna, Felipe, né? O próprio Américo falou isso, que é um entendido disso. Né? O que se tem de informação de interna é de que desde o dia 1 da gestão Pedrinho, e evidentemente até os dias -1, -2, já se trabalhava com uma força-tarefa gigante de todo mundo lá envolvido na gestão e tudo mais, todo mundo que entende de finanças, todo mundo, clube associativo, se juntando para trazer um desenho de reestruturação financeira do Vasco, que ataque essas dívidas, que evite penhoras e que equalize o clube. Mas isso num contexto em que o Vasco está procurando novos parceiros comerciais. Isso também é trazido das internas, né? De que é fundamental essa reestruturação para valorizar, inclusive, a entrada de novos parceiros. Porque a avaliação que se tinha era de que o Vasco estava completamente desorganizado nessa questão de equacionar suas dívidas. Isso me parece que não é uma notícia, a princípio, para ninguém ficar desesperado, não. Pelo contrário, para a gente ficar puto com o que já poderia ter sido feito e a gente perdeu 2 anos aí para ter uma situação um pouco mais equalizada em termos de finanças. Se vai dar certo, se não vai dar certo, eu sou a última pessoa que vocês têm que perguntar, porque, de fato, não entendo muito desse parangolé aí. Mas nesse caminho da recuperação judicial, nesse caminho de atacar as dívidas, de equacionar o clube e de ter um clube mais valorizado para se trazer parceiros financeiros, para se trazer parceiros comerciais, é nisso que a recuperação judicial ataca, Danilo. É isso aí. A recuperação judicial é o caminho, né? Para pagar os credores. Mais uma vez, o RCE era um desses, mas infelizmente o RCE, uma das críticas era a taxa de juros, etc. Né? E aí ficou enxugando gelo e os pagamentos acabam não sendo assim
um impacto na dívida, né? Acaba sendo mais pagamento de juros sobre juros. Diga, Tiago. Não, o que eu ia falar é o seguinte, cara. Eu acho que são duas coisas, né? Eu acho que assim, a questão o desespero, assim, o desespero e o medo fica pelo fato de ser uma situação assim, de colocar muita coisa em risco, né? O que está em jogo, né? Uma falência. A gente está trabalhando com uma falência, por mais que eu acredite que eles estão tomando todos os cuidados, né? Estão fazendo uma coisa ali com bastante folga para garantir que isso não aconteça. É um medo que eu acho que é natural do torcedor ter. E a segunda coisa que eu queria falar, esse discurso de herança maldita e de a gente vai passar um sufoco, mas a gente conta com vocês, que é para reestruturar e tudo mais, e a torcida sempre apoiou. É um discurso que ia fazer muito sucesso em 2014, se ele fosse eleito ali, o Brant, naquele momento. Talvez funcionasse ali em 2017. Agora, amigo, em 2024, se ele está esperando essa compreensão da torcida aí, ano que vem, para justificar um elenco fraco, para justificar saídas, eu acho que ele vai encontrar muito pouco apoio na torcida, cara. Mas não tem jeito, né, minha gente? É onde a gente tá, é o buraco que a gente tá, né? É foda. É isso. É isso. Agora, nossa tarefa é tentar achar essa medida cautelar. Eu já estou aqui digitando aqui. Mas deve estar em segredo de justiça. Deve ter em segredo de justiça. Mas deve ser cautelar, não deve ser justamente o pedido de recuperação judicial, não, Danilo? Então... mas tem que ler as linhas miúdas, né, Danilo? E aí você vai entrar na vara empresarial, porque a Vasco SAF acaba sendo uma empresa, né? E já está englobando, como as nossas dívidas passaram 70% para a SAF, eu acho que ele entra como empresarial. Então, eu tentaria entrar com uma medida cautelar para segurar bloqueio, cara, que é uma parada assim complicada você entrar com uma recuperação judicial sem um plano. Por isso que o plano da FGV vem primeiro, para depois você entrar com a recuperação. Essa medida cautelar é para segurar as penhoras. É uma ação à parte na minha cabeça aqui. Entendi. Mas o texto é confuso, o texto não ajuda, né? Mas como ele fala que para termos estabilidade nesses processos de mediação, ingressamos com uma medida cautelar para proteger o Vasco de eventuais ações, eles devem ter entrado com uma nova ação judicial, acredito eu, na vara empresarial, tá? Para poder segurar qualquer penhora, porque a conta do Vasco, o Vasco não vai estar honrando mais o RCE. Resumindo, é isso. Não deve estar conseguindo mais pagar e está com receio de ser penhora, de bloqueios.